Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente está muito contente que vocês tenham vindo aqui no sábado de manhã, nesse evento. Queria agradecer o Daniel e o Samuel também, que toparam essa conversa com a gente. Bom, nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre política, né? É um tema que está aí nos noticiários todo santo dia. A gente acompanha um pouco pela televisão, pelos jornais, falar um pouco sobre essas últimas... Não acompanha. Alguma coisa eu ouvi falar, né? No Facebook, né? As amigas no Facebook. No WhatsApp. Né? Questão. Dos textões. Então, a gente queria conversar um pouco sobre quais são os seus sentimentos em relação a essas últimas eleições e perspectivas futuras, né? E temos aqui o Samuel e o Daniel, que são jovens que, insatisfeitos com o cenário, decidiram ir para a ação, cada um à sua maneira. Então, eles terão a oportunidade de se apresentar melhor em breve, mas eu queria que, né, a gente pensou que seria interessante esse evento começar por vocês, né? Eu queria entender um pouco o que vocês sentiram e pensaram nas últimas eleições, né? Foi um ciclo que acabou de acabar. Quais são as angústias e quais são as perspectivas? O que vocês veem para os próximos 4 anos e para o futuro do país? Então, é isso. Queríamos ter um pouco das impressões de vocês. Só uma coisinha antes, eu queria dar um informe. Eu não sei se vocês têm acompanhado a gente nas redes sociais, mas a gente está promovendo mais publicações com os nossos conteúdos, tanto no Instagram como no Facebook. Esses eventos que a gente está fazendo, tanto esse que é um evento mais exclusivo para vocês, quanto os eventos abertos, a gente tem transmitido, gravado e colocado no YouTube. E também a gente está produzindo compactos com os destaques dos eventos, porque às vezes a gente não tem tempo para ver 2 horas de evento, então um compacto de 10 a 15 minutos sobre os nossos temas. Quando vocês não puderem vir participar, vocês podem acompanhar pelas redes sociais. O de hoje a gente não conseguiu transmitir online, mas a gente também tem transmitido online no YouTube, em nossos eventos. Tá? Se vocês quiserem acompanhar, está disponível. Qual é o canal? Instituto Braudel. Tudo no Instituto. Instituto Braudel, Instituto Fernando Braudel, tanto no Facebook, Instagram. Você não sabe com quem nós estamos falando. Bom, gente, é isso. A bola é com vocês. Queríamos ouvir um pouco. Eu gostava muito das suas proposições. Eu escolhi que tem mim ali. Desculpa, você é o? Edu. E aí, me conte-nos. Então, gente, deixa eu respirar um pouquinho aqui. De 2013 pra cá. 2013 pra cá aconteceu um fenômeno nas redes sociais voltado pro mundo dos memes. E o nome desse fenômeno é Jair Messias Bolsonaro. E parece que hoje em dia falar de política é uma espécie de falar do sinônimo do Bolsonaro, sabe? E eu vejo isso de uma maneira um tanto positiva, porque as pessoas voltaram a falar sobre política. Eu cresci escutando a seguinte frase: política, religião e futebol não se discute. Aí pra mim essa frase era a verdade absoluta, até que um dia meu tio me disse: mas se as pessoas não discutirem, elas não vão chegar a lugar nenhum, elas não vão conseguir refletir, elas não vão conseguir fechar raciocínios, elas vão se manter um tanto alienadas. E de uns tempos pra cá a política ela começou a ser discutida, e de uma maneira um pouco mais agressiva, assim, da parte dos dois lados dessa treta, né? Porque polarizaram todo mundo. Tanto se você é contra o Bolsonaro, você é da esquerda; se você é a favor do Bolsonaro, você é da direita. E você não pode concordar com nada e tem que discordar de tudo que vem de ambos os lados. Aí eu acho isso então muito válido, né? Agora a gente discute mais, e eu também acho
triste porque tem famílias se destruindo e círculos de amizade fechando. Mas o que a história ensina é que não tem como fazer uma mudança sem que haja algum conflito em algum determinado momento. E eu creio que a gente esteja passando pela parte do conflito na política brasileira, novamente. E que seria a natureza deste conflito? A natureza desse conflito? Sim. São duas diferentes visões do futuro, são duas diferentes visões do passado, são direções diferentes, opções para o país. Você pode explicar isso? O que eu não sei dizer onde se origina a natureza desse conflito, mas às vezes parece uma briga de jardim de infância. O meu lado é melhor do que o seu e nada que você dizer vai poder contrariar isso. E a partir dessa competição que as pessoas estão começando a desenvolver entre elas começam a juntar argumentos absurdos e começam a distorcer fatos históricos e trazer perspectivas para o futuro para sempre estar provando que está certo. E nessa briguinha você acaba carregando uma nação junto. E através de maneiras péssimas que a gente tem visto. Por exemplo, usar as redes sociais para fazer massas de manobra, distorção de fatos históricos por vários pontos da mídia. Você tem jornais sendo crucificados, você tem canais do YouTube induzindo a mente das pessoas mais jovens, você tem correntes por WhatsApp induzindo a cabeça dos mais velhos. Isso está do lado das duas partes da política. A parte do Bolsonaro ela está fazendo esse boom de mensagens por WhatsApp e a parte do Haddad também estava fazendo. E eu só vejo essa natureza surgindo da competição das pessoas em prol do que elas acham mais certo. E aquela pessoa que ela não acha nada, ela vai pela cabeça de quem mostra a solução mais fácil. Por exemplo, você tem um problema social, você tem um problema socioeconômico e você precisa resolver ele de alguma maneira. Por exemplo, a criminalidade entre os mais jovens. Você tem muitas maneiras de resolver essa questão. Aí vem uma pessoa e diz o seguinte: para resolver a criminalidade a gente abaixa a maioridade penal, a galera vai presa e acaba a criminalidade. Essa maneira é a mais fácil. E se você estiver um tanto alienado, você vai acreditar que isso é a verdade absoluta e vai achar que é a saída para esse problema socioeconômico. Quando na verdade existem soluções diferentes que exigem um pouco mais de trabalho, um pouco mais de senso crítico para poder resolver. Então eu vejo essa briga política como dois lados querendo provar quem está certo e usando pessoas um pouco menos instruídas como manobra de massa. O Du falou sobre transformação e transformações trazer alguns problemas, né? Como a violência em redes sociais ou ataques ideológicos, enfim. E eu acho que a natureza desse conflito polar talvez seja porque o brasileiro ele tomou consciência de que ele havia perdido a sua identidade e ele quis retomar a sua identidade, e eu acho que o meio que ele encontrou para isso seria as redes sociais. Eu acho que a partir disso começaram, voltar a falar sobre política, mas eu acho que não da maneira correta, a forma com que ela deve ser discutida. E transformações, como tem um livro do Pedro Bandeira, Pantano de Sangue, que fala que transformações traz problemas e traz violência também. Mas é um processo gradual. Eu acho que o Brasil está passando por uma transformação, né? A gente está voltando a falar de política e encontros como esse com jovens e dando voz ao jovem, que eu acho que o jovem precisa ser escutado também, é muito importante. A parte do jovem ser escutado ela é extremamente Mas importante. Para ser escutado, os jovens precisam ter opiniões, não?
E quem são as opiniões dos jovens? Que é a sua visão de futuro, de como deve ser? Essa parte é difícil. Meu nome é Douglas, as partes de leitura da escola Tércio, Reverendo Tércio, e enfim, essa parte do quais são as opiniões dos jovens é um negócio complicado, porque os jovens, eu acho que já em sua natureza, principalmente quando se fala em política, tem uma visão bem orientada para o presente, preferência temporal dele está aqui e agora, e o futuro, ao longo prazo, quase nunca importa. E, enfim, aliás, a democracia um pouco que até ajuda nisso, porque o presidente tem um mandato por 4 anos, ele não deveria ter mais, mas enfim. E o debate, ele, nessas eleições, foi mais por, assim, slogans e frases de impactos, sem profundidade filosófica nenhuma. Né? Não tem uma explicação. Em algum momento teve? Só é isso, não teve. Pelo menos até onde eu vi. Na internet, principalmente. Na internet não tem nenhuma base filosófica ou uma profundidade no debate que você vai lá e fala. Então, tem uma filosofia por trás. Não tem uma filosofia por trás. E eu entendo do jovem não querer muito se aproximar disso. São poucos os jovens que querem se aproximar disso, estudar política de verdade e não o momento atual que o mundo vive ou o Brasil vive, porque política não é sinônimo de corrupção, né? O sinônimo do que é Bolsonaro, do que é o Haddad. Política é algo bem mais, tem toda uma teoria, todo um processo aí, e que o interesse para estudar isso é mínimo. Poucos estudam, pegam um livro para ler. Hoje é mais reduzido a vídeos no YouTube, né? E, enfim, Twitter, Facebook. Eu até acho normal, mas eu acho que é uma visão que vai mudar. Porque tem essa questão que as pessoas voltaram a falar de política, mas não voltaram a falar direito, assim, né? Mas elas voltaram. Eu tenho certeza que uma minoria foi atrás do debate mais profundo. A maioria, com certeza, e isso é visivelmente claro, que a maioria não se interessou muito, foi mais pro ataque mesmo. E falando de jovem, assim, em todos os sentidos, biologicamente, sociologicamente falando, o jovem ele é uma bagunça. É isso que o jovem é. É hormônio, sentimento, informação. Ainda mais nesse mundo que a informação, ela está em excesso. Ela é líquida. É líquida, é um tsunami de informação diariamente. O jovem acaba se bagunçando cada vez mais. Quando a partir dos seus 14 anos você procura se encontrar. Você começa a pensar nos propósitos da vida, você começa a ir pelas influências do seu meio, você começa a acessar conteúdos na internet. Só que cada jovem é um universo, cada jovem tem o seu próprio caso, assim. Eu gosto de pensar mais na massa de jovens das marginalizadas, das periferias. E eles não têm essa vontade de fazer a política, de debater política filosoficamente, historicamente, sociologicamente, geograficamente, porque a cabeça dele não está voltada para essas coisas. Quando você é um jovem da periferia, geralmente esses são os mais comuns usados em massa de manobra, ou você está incomodado em ter que trabalhar para ajudar em casa, ou você está muito preocupado em garantir o consumo do seu vício, ou você está muito preocupado em ter que ir para a escola à noite e trabalhar de dia para poder sustentar o seu namoro ou o seu filho que nasceu quando você tinha 16 anos, sabe? Então, lá não há uma influência para o jovem ele poder estudar da parte geral, tanto da mídia, tanto do governo que tá em questão, sabe? E essa parte ela é complicada a partir do momento que esse jovem ele fica mais vulnerável aos métodos de massa de manobra da política. Porque se você está incomodado e você não tem um senso crítico muito desenvolvido, o primeiro discurso que você ouvir de ambos os lados vai ser a verdade absoluta para você. E quando alguém vier argumentar com você vai lembrar daquela frase pronta. Só que você nem sabe de onde veio essa frase e qual o sentido dela. Você simplesmente vai gritar um bandido bom é bandido morto e vai mandar a pessoa calar a boca porque você acredita que essa é a verdade absoluta, porque você ouviu isso de alguém que você considerava um pouco mais inteligente
E assim que as massas de manobra elas vão se construindo na cabeça dos jovens. E isso está muito ligado ao sucateamento da educação que o Brasil tem vivido nos últimos anos. Eu vejo a galera do Tércio e eu enxergo um monte de gente privilegiada pelo fato da escola poder influenciar a gente a desenvolver o nosso senso crítico de alguma maneira. E essas coisas não acontecem nas outras escolas, pelo que eu vejo em geral, conversando com os meus colegas, os meus amigos. Isso é muito, muito preocupante mesmo. Você tem que conhecer as escolas onde tem círculos de leitura. Hein? Exatamente. Por acaso. Essa coisa do discurso direto e pegar frases prontas, slogans, assim, eu acho que a gente não deve culpar essas pessoas, porque elas são frutos de um problema estrutural no país, né? Um problema que vem acontecendo há muito tempo. E claro, elas não estão certas, não estou dizendo que elas estão certas, mas elas são o resultado de um problema estrutural. E o discurso político, ele tem representado um resultado de um problema estrutural, né? Essa coisa de discurso direto ficou muito claro agora nessas eleições, né? Ninguém queria parar para conversar e aceitar que existem ideias diferentes, né? Existem só determinismo e falta de diálogo. E o jovem vem para isso, né? Vamos tentar mudar, mas a minoria, quer dizer, a maioria, a periferia, ela reflete muito o problema do Brasil. O jovem da periferia, eu moro num bairro muito pobre e eu vejo que os jovens, eles só querem jogar bola, sabe, na rua. E eu não vejo nenhum problema nisso, eles só querem viver a vida. E qual o problema disso? Mas enquanto eles estão jogando bola, tem gente lá em cima que estão querendo que eles só continuem jogando bola. Entende? É interessante vocês falarem os jovens, né? Que vocês são jovens. Os jovens. Jovens. Nós queremos jogar bola. Mas eu queria... Eu também, quando eu tive... Jogar bola? Ele também quer jogar bola, chama ele, Kaique. Normal, não? Eu acho, assim, antes da gente vir aqui pro Daniel, eu queria fazer uma última pergunta, queria ouvir também de quem estava observando até agora. Acho que está claro que estamos passando por um momento de ruptura, de transformação, né? Vocês trouxeram muitas essas palavras. Mas, assim, numa perspectiva a longo prazo, quais resultados vocês conseguem enxergar, que vocês acham prováveis dessa transformação pela qual o país está passando? Vocês têm uma visão mais positiva? Vocês acham que vai ser uma transformação e que vai trazer bons frutos, ou que não, que vai ser um retrocesso? Como vocês enxergam isso? Pensando numa visão um pouco mais de longo prazo. O que foi, Érica? Pedi para ela falar. É sua vez. É minha vez? Eu não sou nem um pouco pessimista. Vocês dois sempre são juntos, não? São amigos, não? É Tico e Teco. Vocês sempre pensam no mesmo? Não. Discordam em alguma coisa? Você falou que estava mais otimista, Eu perguntei lá embaixo, um estava otimista e o outro estava pessimista. Eu estou otimista. Estou otimista, não acredito que vai haver um retrocesso. Não acredito também que vai haver uma grande mudança, um milagre, nossa, vai privatizar tudo e vai mudar o país. Eu não acredito que vai acontecer isso, apesar que eu sou defensor da maioria, mas enfim. Eu sou bem otimista porque, sim, eu não sei se eu tenho uma explicação para isso, eu juro. Eu acho que é algo que está em mim, eu acho que eu não quero ser pessimista. Eu acho que parte de ser pessimista já passou. Não que a gente não tenha que criticar o governo atual, ou quem voltou, quem não voltou, que não tem que criticar. Uma autocrítica é super importante para o governo atual, porque você vê muito na internet que foi eleito e tudo que ele faz agora é uou, yes, que lindo. Oh, lindo, Deus, tem falou uma tudo. autocrítica, né? Quando ele fala alguma coisinha, nunca tem uma autocrítica. Enfim, eu sou otimista e eu não sei explicar, juro.
não creio que num retrocesso democrático, nem uma possível disrupção democrática. Isso tá fora da minha cabeça, ditadura, eu acho que tá longe, isso aí tá muito longe, inclusive. Eu tenho esse meu pensamento. Mas enfim. E a Thaís? Eu também tô otimista, porque eu acho que a gente já passou muito tempo falando, não vai dar certo. E como agora as pessoas estão mais ligadas à política, eu acho que pode melhorar. Elas podem criticar mais a política. Então eu acho que isso pode melhorar muito, porque antigamente, esse tempo atrás, estava todo mundo deixando a política de lado, que nem ele falou. Política, religião e futebol, ninguém discute. Eu acho que agora eles estão vendo que podem discutir, então acho que isso pode melhorar bastante. Acho que sim. Ai, desculpa. Sim, claro. Desculpa. Seu nome, perdão. Meu nome é Vinícius, muito prazer. Então, eu queria falar que sim, eu estou bem otimista, porque eu acho que nessas eleições e nesses últimos anos a gente tem alguns exemplos do que pode, de rupturas realmente com coisas que eram terríveis para a nossa sociedade. Acho que o primeiro e mais importante de tudo é que acho que a população se deu conta que ela tem voz e pode fazer a diferença. Tanto é que a gente, antigamente, sei lá, tempos atrás, a gente não tinha manifestações desde do impeachment do Collor até a partir de 2013, e a população percebeu, se eu quero uma mudança, eu posso ir lá, a gente pode se organizar com manifestação, daí a gente pode ter voz, porque os caras que, sei lá, os caras que estão lá, os políticos, etc., eles precisam ouvir, eles não vão ficar contra o povo, senão a reputação deles abaixa, acaba a carreira política e pública deles na hora. Então, só esse senso de você defender uma bandeira e conseguir ir para as ruas ou fazer, não sei, mesmo que seja puxar hashtags nas redes sociais, algo que faça barulho, a população percebeu que isso pode fazer diferença. E outra coisa a partir disso, eu acho que o povo está acordando no sentido de que a gente não quer mais uma velha política iminente no nosso país. Tanto é que a gente teve uma renovação de mais de 80% do Senado Federal, de 80 cadeiras possíveis, e teve uma renovação de 52% na Câmara. Isso foi a maior renovação que a gente teve em anos no Senado, provavelmente da história. Pessoal, mesmo que pesquisas e especialistas diziam que isso não aconteceria, tem coisas que a gente não suporta mais. A gente vê ao mesmo tempo em que velhos nomes, claramente corruptos, que não foram julgados ainda graças ao foro privilegiado, não foram reeleitos. A gente pode citar, sei lá, Edson Lobão, Jucá. A gente pode citar também o Requião, o Lindbergh Farias no Rio de Janeiro, enfim, dentre outros tantos nomes que não conseguiram se eleger, velhas raposas que estão lá só para prejudicar. O povo pensou, não é isso que a gente quer. A gente não quer gente que nunca fez nada, só aparece no noticiário como desenvolver coisas ruins. E ao mesmo tempo que a gente não reelege as pessoas falando, não, chega, basta, a gente consegue ver que não precisa mais de uma máquina tão estruturada, não precisa de tanto dinheiro para você conseguir se eleger. Acho que a gente pode falar isso tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito executivo. No executivo, enquanto a Dilma fez campanha com mais de 700 milhões de reais para 2010 e 2014, o presidente que foi eleito, ele teve a maior parte da campanha em casa, fazendo vídeos nas redes sociais, e ele gastou menos de 5 milhões de reais na sua campanha. Isso é algo inédito, você não precisa mais de dinheiro, ele não tinha máquina pública, não tinha partido, não tinha nada, ele foi eleito. Eu só precisava dos memes, né? Foi isso que ele usou. Não necessariamente. Pra ganhar popularidade, no caso. Tá, também falar o que o povo queria ouvir. E no âmbito legislativo a gente vê muitos candidatos que você não precisa estar num partido gigante ou ter dinheiro para você ser eleito. O Daniel foi eleito o 6º deputado estadual mais votado do estado de São Paulo, sem TV, sem um partido grande e com dinheiro vindo só de doações, que é algo que não chega, sei lá, algo que antes... Então, a gente vê, o Daniel, sei lá, o partido do nome em si, mas dentre outras lideranças, muita gente do partido que foi... todos os partidos de esquerda, todos os partidos de direita, acho que o PSOL também ninguém usa muito dinheiro, você não precisa se eleger, teve
a Samia Bonfim, por exemplo, foi bem votada, e você pega, sei lá, Joyce Hasselman, que teve mais de 1 milhão de votos também sem usar dinheiro, basicamente. E muita gente vindo de fora da política. Então a gente tem um movimento que a gente não precisa mais partir do sistema, a gente pode partir de iniciativas próprias, isso pode ser exemplo para muita gente, e a partir disso é uma ruptura que eu acho que é uma tendência. Tipo, o pessoal não vai tolerar mais gente que abusa de privilégio, gente que tem corrupção e que não fez nada pro povo. Ok. Aí só pra gente se organizar, você é o? Carlos. Tá, eu vou passar pro Carlos, depois eu venho pra mesa, tá bom? O Daniel Samuel tem bastante material pra Nada, a galera pensar. tá arrebentando. A gente tá aqui só aprendendo. Complementar também o que ele falou sobre não se usar tanto dinheiro, mas também o poder que a internet e as redes sociais tiveram nessa eleição, a gente é gigantesco. No ano passado, por exemplo, a gente tinha certeza que o Alckmin ia ser muito grande nessas eleições, porque ele começou a fazer aliança lá, fez aliança com a Liga da Justiça Brasileira lá no Centrão. Nossa, vai ter 15 minutos de televisão e tal, e ele teve menos de 5% dos votos. Então, enquanto isso, os candidatos fizeram propaganda política basicamente no Facebook e entre as pessoas, assim, acho que muitos votos vieram assim, de amigos convencendo amigos e essa discussão. Então, eu acho que isso é meio que o futuro da política brasileira, assim, é mais debate e menos propaganda. Outra coisa que eu queria falar também é que o aspecto mais importante que eu vi dessas eleições, eu vi mais aspectos positivos do que negativos, na verdade. Não na questão de quem foi eleito ou quem se candidatou, mas na questão do reflexo que isso gerou nos debates e na sociedade como um todo. Por exemplo, antes a gente discutia, tudo bem, a gente voltou a discutir política, mas no começo era meio tipo, essa é a minha opinião e tudo bem. E você falava muito que estava na sua cabeça e o outro falava que estava na cabeça dele e ninguém chegava no consenso. Não que necessita chegar no consenso, mas era meio tipo as coisas que eu já tinha, aquelas coisas que as pessoas jogavam em mim, eu absorvia e jogava de volta. Hoje em dia, com todo mundo politizado, as pessoas estão fazendo o mínimo para pesquisar, para ir atrás. Então, por exemplo, você está num boteco conversando com seus amigos e mesmo assim as pessoas elas pesquisam um pouco antes de dar a sua opinião, porque sabem que a outra pessoa também está indo atrás, muito por causa das fake news, por exemplo. Hoje a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então a gente dá um mínimo de pesquisa. E quando você dá um mínimo de pesquisa, você enriquece o debate. Então, as pessoas estão... Não acho que a maioria pesquisa? Acho que não a maioria, mas está muito mais forte que há 6 anos atrás, por exemplo. Sim. Isso é muito importante, mesmo que você pesquise pouco. Tipo, você vai atrás de um dado. Antes as pessoas não falavam muito dados, assim, as pessoas falavam que é o novo. Então, exato. Então, e agora as pessoas estão fazendo o mínimo, assim, porque ela quer provar que o argumento dela tem um pouco mais de base. Sabe? Acho que essas coisas vão começar a evoluir de um jeito muito legal. Só antes da gente vir para a mesa, eu queria mais uma voz feminina, né? Temos a Thaís, a Ingrid, a Érica. O que vocês estão pensando disso tudo? Eu não tenho muito uma opinião política e eu também não sou, tipo, sei lá, que nem esses jovens ou aqueles jovens ali. Pra poder falar sobre esse assunto. Né? Pra poder falar sobre esse assunto da política atual, mas só que nem a galerinha falou, eu fiquei bem otimista porque agora, as pessoas estão começando a ter uma voz. As pessoas estão começando a sair pra rua pra poder mostrar o que elas querem. Ela tem os dois lados da história, obviamente, mas só que, sabe, esses dois lados eles estão sendo ouvidos e a galera também está começando a ser ouvida e eu acho isso bem positivo. Eu acho essa coisa das redes sociais um pouco negativa porque acabou correndo muitas notícias falsas. Aí de vez a galera, sei lá, sabe, ir atrás de um argumento realmente verdadeiro, ela vai se basear, sei lá, numa notícia que ela pode ter visto ali no Facebook, ela vai falar, não, mas tá certo por causa que eu vi no Facebook. E eu acho que também assim que as coisas funcionam. Então, por isso, sabe, que eu sinto que eu não tô preparada para poder entrar nesse mundo político e discutir o que eu acho do Bolsonaro e discutir o que eu acho dos outros que estão sendo eleitos e que estão agora na presidência. Então, eu acho mais positivo, então, ficar neutra e escutar o que a galera tem para poder falar, até formar a minha verdadeira opinião do que ficar me baseando em achismo ou em notícias e correntes de WhatsApp.
Eu acho que muitas pessoas poderiam fazer o mesmo, sabe? Eu acho que se você viu que você não sabe realmente o que você quer, você escuta, você vai atrás de informações até você formar uma opinião verdadeira sobre o determinado assunto. Uma vez que você tem opinião, Sim. você tem como fazer influência Eu acho que sim. para expressar-se. Sim, porque vamos supor, eu tô numa roda de amigos e a gente sabe, sei lá, como a gente começou, a gente entrou no assunto política porque agora é o assunto mais comum, até mesmo nas escolas. Aí eu vou lá e acabo soltando a minha opinião, sei lá, eu falo, nossa, eu sou muito a favor da direita, exposição. Aí eu vou lá e começo a soltar vários argumentos, e solto argumentos, e as pessoas que estão ali conversando comigo, elas não sabem muito sobre política, então elas também não estão muito bem informadas. Então eu acho que eu posso acabar exercendo uma certa influência em cima dessa pessoa, porque ela não vai saber nada. Então ela vai escutar uma única opinião e ela vai se basear naquilo ali para poder tomar a opinião dela. Eu acredito bastante nisso. Honestidade intelectual. Isso. Meninos. Boa sorte. Boa sorte. Os dois. Primeiro temos um deputado novo. Sim, o Daniel tem 30 anos, O né? menor deputado. Os dois são novos membros do Instituto. Ai, que legal. Que elegemos recentemente. E esse é um orgulho nosso. Porque elas são as melhores representantes da nova onda da mocidade. Samuel. Esse é o Daniel. Os dois, vai. Tá bom, vai. Aqui assim. E os dois trabalham muito. Não, quer. Manda bala. Não, eu só. Assim, quanto tempo eu tenho? Tipo, uns 5 minutos? 15 minutos. Ah, caramba. Não, acho que vale a pena contar, me apresentar um pouquinho, né? E contar também o que eu aprendi nesses últimos tempos, né? Com política, que pra mim também é uma novidade, né? E aí, enfim, depois eu passo pro Samuel e aí depois a gente discute também. Bom, meu nome é Daniel José, eu tenho 30 anos. Eu sempre brinco com o pessoal que não parece que eu tenho 30 anos, que eu tenho cara de 20, tamanho de 10, aí soma dá 30. E eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem. Conhecem Bragança? Já viram? Como? Terra das Garças. Não, é a capital da linguiça. É uma reputação não tão nobre assim, né? Mas tem um churrasco bom lá, viu? Eu venho de uma família muito especial, assim. Meu pai hoje tem 95 anos. Ele é um senhorzinho fofinho. E ele desde jovem queria ser padre. Aí não deu certo, tô aqui falando com vocês, tá? Mas eu brinco que não deu certo mesmo porque ele teve 11 filhos. Então eu sou o filho mais... trabalho. E ainda bem que ele não virou padre, né? Senão ia ter alguma coisa errada. Mas eu sou o mais novo dos 11. Enfim, e acho que a gente sempre traz um pouco dos nossos pais, né? E eu aprendi muita coisa com ele, valores, assim, acho que a gente traz ao longo da vida e que eu trago sempre comigo por conta da referência, da influência dele, né? De levar a vida de uma maneira simples, sem buscar atalho, fazendo a coisa certa, né? Pensando nos outros antes de pensar em você mesmo. Então, isso são coisas que eu aprendi com ele. Já minha mãe começou a trabalhar aos 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira como diarista. Ela sempre quis estudar, nunca pôde. Então, ela repassou esse sonho dela para os filhos, né? Então, ela acompanhava muito de perto a nossa educação. Mais de perto do que eu gostaria, muitas vezes, né? Mas, enfim, foi muito importante essa influência dela, né? Posso interromper um momento? Claro. Estou curioso de saber de quantos de vocês, de seus mais, trabalham na casa dos outros? Diarista. Diaristas. 1, 2, 3, 4. Samuel. Interessante.
E ela sempre quis estudar, nunca pôde, né? Então ela cobrou bastante da gente, que foi muito importante. Ela sempre trabalhou muito e ela sempre deu muito valor para a educação e passou isso pra gente. Só que ela nunca pôde estudar. Só recentemente que ela fez supletivo para o ensino fundamental, supletivo para o ensino médio, e agora ela está estudando, ela quer fazer faculdade de psicologia aos 70 anos. Então ela está... ela fala assim, não, ainda esse ano ainda não vai dar, no próximo ano eu vai dar certo, tal, não sei o que. Ela está lá, está estudando. E, enfim, assim, acho que com essas referências deu para fazer muita coisa, né? Eu vim para São Paulo aos 17, fazer economia no INSPER. Eu ganhei 2 bolsas de estudos para estudar lá no INSPER. E eu não sei se vocês conhecem o INSPER. Conheço bem. E uma faculdade super legal, super boa, uma referência muito legal também para depois vocês darem uma olhada. E aí com essas 2 bolsas de estudos, consegui fazer faculdade, sobrevivia com R$10 por dia, isso para transporte, café da manhã, almoço e janta. Então ida e volta de ônibus já pegava metade desse dinheiro e a outra metade pegava um salgado, sei lá, meio que sobrevivia no limite, o que eu acho que nenhum estudante deveria passar, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim, para eu ver que quando a gente quer chegar em um lugar, quando a gente quer fazer alguma coisa, não importa o tamanho da dificuldade, a gente consegue chegar lá, né? Então, para mim foi muito importante para eu me provar que eu consigo chegar e fazer coisas, né? Coisa que, não sei para vocês, mas quando eu estava no ensino médio, assim, eu tinha uma autoestima muito baixa, assim, e eu achava que eu não ia conseguir fazer nada. Então eu tive que me provar, assim, sabe? Eu tive que mostrar que eu conseguia fazer coisas. E isso foi um ponto importante para mim. E, enfim, de lá para cá muita coisa legal aconteceu. Eu trabalhei no mercado financeiro, em instituições super boas. Aprendi ao lado de gente muito boa. Isso eu acho que é muito legal quando a gente está começando. É sempre estar ao lado de pessoas que são melhores do que a gente. Em determinado momento eu decidi abandonar tudo e fui até o Oriente Médio trabalhar com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. E aí trabalhei no campo de refugiados, aprendi coisas assim que eu nunca imaginei que existiam, ouvi histórias completamente diferentes das histórias que a gente ouve por aqui, e eu aprendi algumas coisas que foram muito importantes para mim, né? Primeiro, aprendi que democracias acabam, né? Então todos os refugiados com quem eu trabalhava vinham de lugares onde a democracia em algum momento acabou, e isso é algo que a gente tem que prestar atenção, que a nossa democracia não é algo garantido, que está aí para sempre, que a gente tem que cuidar da nossa democracia. Então por isso também que eu acho que é muito importante a gente retomar a nossa atenção e cuidar da nossa política, que é algo que a gente está começando a acordar, e eu concordo com os pontos de vários de vocês. No segundo, eu aprendi o valor da liberdade, porque eu estava vivendo num lugar onde as minhas liberdades básicas não eram respeitadas. Então eu não tinha uma liberdade para ir e vir nos lugares, para manifestar minhas opiniões, que as pessoas que em determinado momento até fui levado para ser interrogado, né? Coisa que, enfim, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Então eu aprendi isso. E por último eu aprendi que se a gente quer melhorar um país, né, a gente precisa construir boas instituições inclusivas, né? Então vocês acho que leram Por que Nações Fracassam? Você acha que o brasileiro não valoriza o suficiente a liberdade de expressão? Se o brasileiro valoriza o suficiente? Eu acho que a gente nunca valoriza muito bem o que a gente tem, né? A gente sempre valoriza mais o que a gente não tem. E a gente tem hoje no Brasil liberdade de expressão, então acho que talvez a gente não dê tanto valor para isso, né? O que eu acho que a gente está aprendendo é lidar com isso, né? Lidar com o que os meninos falaram, né? Da informação de ser líquida, de ter muita coisa, de você poder ser um formador de opinião, coisa que a gente até pouco tempo atrás não podia, né? Entre aspas, né? Numa escala tão grande, né? Porque não existia mídias sociais e tudo mais. Então, as coisas estão mudando e a gente ainda não sabe lidar muito bem com tudo isso, na minha opinião, né? Bom, mas enfim, eu trabalhei com os refugiados de guerra. De lá, eu senti uma necessidade de estudar, de me aprofundar mais. E aí eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para fazer mestrado nos Estados Unidos, em Yale. E eu passei 2 anos lá. E aí numa sala de aula eu estava tendo uma aula que chamava Grand Strategy, que é tipo estratégia a nível de estado. E eu estava conversando nessa sala com um colega de turma, né, com um menino que estava estudando comigo. E naquela mesma semana eu vi ele discursando na TV, e depois dele o Obama. Eu falei, pô, que história é essa, cara? Quem que é esse moleque que está discursando logo antes do Obama?
Aí eu, depois conversando com os amigos, descobri que ele era o neto do John Kennedy. Então o avô dele foi presidente dos Estados Unidos, né? E eu comecei a pensar, poxa, o avô dele foi presidente dos Estados Unidos, 2 gerações depois, a gente está na mesma sala de aula, né? O meu avô morava na zona rural de Bragança, sem eletricidade, sem esgoto, sem casa de terra batida, por aí vai. E 2 gerações depois a gente está na mesma sala de aula em condições de igualdade. E isso para mim é o poder da educação, né? E aí que eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar para a educação, né? Porque não só transformou a minha vida, imagine eu, que não sou uma pessoa talentosa, mas que trabalhou pra caramba, né? Estudou pra caramba, chegar, né, em condições de igualdade com alguém que veio de uma situação completamente diferente, com referências completamente diferentes, né? Um caminho muito mais fácil, né? E a gente está na mesma sala de aula, né? Então, eu falei, poxa, tem que trabalhar para isso. Decidi voltar em 2015, né, depois do mestrado, e trabalhar com educação pública, e é isso que eu tenho feito nos últimos anos, né? Ajudei a começar uma consultoria em educação para ajudar os governos estaduais a melhorar a qualidade da educação pública, melhorar a nota dos alunos de português e matemática, reduzir o abandono escolar, né, e usar melhor os recursos da educação que são desperdiçados todos os dias. Então, comecei a fazer isso até o momento que a minha paciência acabou, né, que eu vi que boa parte das coisas que a gente queria fazer não iam para frente, né. Eu já era afiliado ao Partido Novo, que é o partido que eu sou filiado, né, desde o começo de 2016, e decidi participar do processo seletivo para me tornar um candidato. Então, no Novo, a gente faz entrevista, manda currículo, faz prova e tudo mais, e depois do processo todo, eu me tornei apto a me candidatar. Na metade do ano passado, né, eu comecei a conversar com vários amigos, eu decidi sair do trabalho, falei, olha, eu quero construir uma candidatura competitiva. E aí conversei com vários amigos, um deles era o Eduardo Mufarrege, e a gente junto, que é um investidor assim, bastante respeitado no mercado financeiro, e a gente juntos começou um programa que chama Renova BR, que é um programa voltado para a renovação política, que é basicamente uma aceleradora de novas lideranças políticas. Então, a barreira de entrada para quem é normal, né, gente comum como a gente, querer entrar na política é muito grande, né? Porque até ontem, né, a gente não via que as pessoas estavam buscando coisas diferentes e a gente entendia que só conseguia entrar na política quem tinha base, quem comprava voto, quem usava caixa 2 e por aí vai. Então a barreira de entrada é muito grande e a gente tem que ajudar as pessoas novas, né, e que têm os valores corretos, né, de entender, independentemente da visão de mundo, de entender que a política é uma forma de você servir as pessoas, né. Então a gente começou a criar um caminho para esses jovens, né, assim como tem a aceleradora de startup, né, criar uma aceleradora para jovens lideranças políticas. E aí o Renova selecionou dentre quase 5 mil inscritos, 133 jovens, não necessariamente jovens de idade, né, mas 133 pessoas que estavam começando na política. Desses 133, 116 se tornaram candidatos, e desses 116, 16 foram eleitos. Então o Renova acabou elegendo um senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais. E desde janeiro, né, eu tenho trabalhado para construir a minha candidatura do zero. Eu abri minha página no Facebook no final do ano passado. Em janeiro eu tinha 200 seguidores, que eu brinco que eram os meus irmãos, meus sobrinhos, né, família grande e tal. Já dava os 200 seguidores. E que de lá pra cá cresceu pra caramba, hoje são mais de 100 mil seguidores. Eu tive um desafio grande de montar a equipe, de fazer campanha de rua, panfletava na porta de metrô, sabe, fazia várias coisas o dia inteiro, percorria o estado inteiro, várias cidades, mais de 100 cidades que a gente percorreu, eram várias cidades por dia, vários dias por semana, várias dessas cidades a gente voltou, e no final de contas a gente teve um resultado que foi muito além do que aquilo que qualquer um poderia imaginar, né? A gente teve 183.480 votos, o que é um número muito grande para um político tradicional, que sabe para alguém que está pela primeira eleição, né? Então, eu não imaginava que isso fosse acontecer. A gente até tinha feito no nosso time um bolão, né? E todo mundo chutava entre 30 e 40 mil votos, porque a gente sabia que tinha feito um trabalho bem feito. Mas o resultado foi muito além disso, né? Só uma comentar, desculpa, Daniel. Acho importante. O Renova Brasil, ele elegeu candidatos de diversos partidos. De diversos partidos. Né? De vários partidos, de diferentes ideologias. Inclusive, a Tabata Amaral é uma, acho que sempre está nas redes sociais, acho que vocês já
já ouviram falar, foi uma eleita. Não, até mais assim, legal é que a gente tem desde libertário do Rio Grande do Sul a líder indígena de Roraima. Sim. Então, assim, é um negócio completamente diferente, perfis completamente diferentes, perfis de pessoas que, por exemplo, a Joênia Wapichana, que é a líder indígena de Roraima, que se elegeu deputada federal pela rede, ela fez a campanha dela sem internet. Ela não tinha acesso à internet na tribo, entendeu? Então, assim, não necessariamente só a internet, também a gente conseguiu, quando você consegue mobilizar pessoas e passar no boca a boca, né, referências, né, todo mundo começa a entender que tem um papel de influenciar. Então, o que eu acho muito legal é que, no final de contas, dá para fazer várias formas de fazer uma campanha. O Renova elegeu pessoas com visões de mundo completamente diferentes, né? Ajudou, né, as pessoas, deu um suporte, né, para que as pessoas não desistissem, né, porque é muito difícil, né, você se candidatar e lidar com todas as dificuldades de uma candidatura. Mas eu acho que a gente começa a ver hoje que cidadãos comuns têm um papel de influência muito grande, que antes não era tão observado, né? Então, você falar para as outras pessoas de um candidato, né, é algo que pode eleger essa pessoa, né? Enfim, porque a gente tem uma rede de contatos muito grande, porque a gente interage muito mais do que interagia antes, né? Então, Daniel, que é a próxima fase para você? Para a sua carreira política e para sua atividade? Quem é uma você proxy? se elege deputado. A próxima. Eu acho que isso é engraçado, porque eu ainda nem comecei a trabalhar, né? E político sempre pensa assim, o que vem em seguida? O que vem em seguida, né? Eu não sei, assim, eu acho que hoje o que me tira o sono é fazer um bom trabalho. Norma, eu não, assim, até assim, quando eu comecei, a minha ideia inicial era me candidatar para deputado federal. E eu decidi descer para deputado estadual porque eu achei que era quase impossível e porque eu achei que eu devia começar mais devagar, assim, aprender. E num ambiente menor, num ambiente razoavelmente mais simples do que o Congresso Nacional, tem 513 deputados. Mas na minha cabeça, o que me tira o sono hoje é como que eu vou fazer um bom trabalho nos próximos 4 anos, porque a responsabilidade de ter o apoio de tanta gente é muito grande. Então, o que tipo de práticas que eu vou fazer que são diferentes que vão trazer resultados de verdade, né? Que tipo de práticas que eu vou ter que combater lá? Que tipo de práticas que a gente vai fazer que são inovadoras, né? Que a gente consegue fazer de uma maneira que os outros, sabe, não estão ligados. Então, quando por exemplo, eu fui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica na frente do Ibirapuera, aliás, todos vão ser muito bem-vindos a partir do ano que vem, tomar um cafezinho lá, aquela coisa. E aí, conversando com os deputados atuais, o nível assim de sofisticação é muito baixo, muito baixo. Então, às vezes a gente fala que os jovens ouvem falar e sem um senso crítico tão grande, já repassam para frente as informações que recebem. Elas não foram para Yale. Elas não foram para Yale. Ainda não. E olha que a gente está falando do estado mais rico do país, a gente está falando da principal centralidade do país. Imagina o resto. E os deputados estaduais também têm isso, assim. Eles mesmos não olham os dados. Eles mesmos não olham as evidências. Então, assim, é impressionante. Eu estava numa reunião, por exemplo, com um deputado estadual que ele ligou assim no interfone do gabinete. A mesa dele não tinha um computador, não tinha nada, né? E ele ligou e falou assim para assistente: você podia trazer meu celular, por favor? Um negócio que para mim é inimaginável, né? Como é que a pessoa não anda com o próprio celular? É a assistente que cuida do celular, sabe? É um negócio que, sabe, o mundo mudou e as pessoas ficaram para trás, e isso é irreversível no meu ponto de vista. Então, nas próximas eleições, se a gente conseguir fazer com que pessoas boas, pessoas bem preparadas, saibam usar, né, mídias sociais e tudo mais, a gente pode dar um salto de qualidade ainda muito, assim, um salto de qualidade muito grande, porque a renovação política que aconteceu agora, ela foi grande,
mas ainda é de uma qualidade questionável. Eu olho para o lado e vejo as pessoas que foram eleitas pela primeira vez para a Assembleia Legislativa e eu falo, cara, sabe, não é um grupo que eu admire, assim, que eu coloque a mão no fogo e que eu veja que é profundo, intelectualmente, assim, sólido, que, sabe, já se formou, já estudou. Não gostaria de jantar com ela. Não. Não dá no recreio junto. Não vai andar no recreio junto com ele. Talvez assim, seria legal jogar um futebol com eles e tal. Mas ter uma discussão e tal, não é legal não. Porque, então assim, eu acho que eu fiquei otimista com esse ano, mas eu vejo que a próxima eleição pode ser verdadeiramente disruptiva. A próxima já. Se a gente conseguir pegar pessoas que têm uma formação, sabe, sólida, que tenham respeito pelas evidências, né? Que busquem fazer políticas públicas baseadas em evidências, né? Com metodologia científica, que é algo que a gente não tem hoje no Brasil, né? Então, por exemplo, bandido bom, bandido morto, né? Vamos olhar os indicadores, né, de criminalidade do estado de São Paulo. Homicídios, né? Saiu de 10 anos para trás de 23 para 7. Sabe, o estado de São Paulo hoje é o estado mais seguro do Brasil. Graças a quem? Então, qual que foi o trabalho realizado para derrubar esses indicadores? O que pode ser replicado para os outros estados, né? O trabalho conjunto das polícias, investimento em inteligência, o que dá para fazer, por exemplo, na educação, que tem um problema sistemático muito sério, né? Quais são os pontos que as evidências mostram que vão mudar, que com pouco custo político você consegue trazer muito impacto. Então, por exemplo, mudar o marco do ensino integral, que é um negócio muito importante. Mudar a maneira como a gente tem hoje a carreira dos diretores, que é um concurso à parte, que você não consegue dar vazão para, demitir diretores ruins, né? Hoje, que em qualquer estado do Brasil você consegue fazer isso, em São Paulo você não consegue. Então, quais são as coisas que a gente conseguiria fazer para, em pouco espaço de tempo, mexer muito nos indicadores que são realmente importantes serem mudados, né? Que é a aprendizagem dos alunos, que é a segurança, que é a sensação de segurança das pessoas, que é o tempo médio de tratamento no hospital, que é os indicadores de mortalidade infantil, por aí vai. Então, se a gente conseguir fazer com que essas pessoas boas tomem a decisão de entrar na política agora e se preparem por 4 anos, fazendo canal no Facebook, no Instagram, não sei o que lá, tal. E tem, assim, eu aprendi um pouco a trabalhar com mídias sociais, assim, que uma maneira que funcionou. Acertei e errei. Assim, eu soltei, por exemplo, um vídeo que depois eu vi que era intelectualmente desonesto. E depois de menos de 24 horas eu tirei ele do ar. E eu vi que foi um erro, né? Mas beleza, aprendi e vida que segue, né? Mas foi uma curva de aprendizado e hoje eu vi que dá pra você fazer um trabalho razoavelmente simples e alcançar muita gente, né? Enfim, é um pouco... Já falei demais, já. Tô virando político. Tá aprendendo. Interessante você falar isso, de pessoas boas que de fato se interessem e que entrem na política e que tomem atitudes. É que a gente tem jovens lideranças nas escolas, né? Todos aqui são multiplicadores dos círculos de leitura, já estão de alguma forma exercendo o protagonismo juvenil nas escolas. Então, temos pessoas boas e lideranças aqui nessa... É uma amostra desse trabalho, né? Já deu pra ver. Samuel. Boa. Bom dia, galera. Tô super empolgado com esse papo aqui. No começo eu tava pensando, gente, qual é a escola que eu quero participar também de algumas aulas ali como aluno especial pra aprender um pouco. Eu não sou daqui de São Paulo, sou do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Ipatinga. Nasci na periferia de lá e tive um grande privilégio na vida. Comecei a trabalhar fora de casa com 6 anos. Eu trabalhava lavando copo num bar no final de semana. E eu acho que, por mais que eu não aconselho que vocês façam isso com os filhos de vocês, é trabalho infantil, foi um momento em que eu aprendi muito. Eu comecei a me desenvolver fora da minha família, né, muito cedo.
E com 9 anos eu fui promovido, né? Eu ganhava R$5 por semana com 6, com 9 eu passei a ganhar 10. Trabalhava numa casa de agropecuária, vendendo ração de cachorro com 9 anos. E aí eu gostava muito de matemática, então eu comecei a fazer essa questão de contabilidade, assim, da loja, né? Meu tio, que era dono dessa casa de ração, era um maluco, entregou a contabilidade para um menino de 9 anos. E aí eu ficava lá, juro, gente, ficava lá fazendo conta no papel de quantos sacos de ração de cachorro eu tinha vendido, quantos sacos de ração de gato. E aí eu acabei me desenvolvendo muito nessa área de exatas, tive a sorte de ganhar uma bolsa na escola particular. E aí eu acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu me deparei com um questionamento que eu não tinha me feito antes, né? Porque na escola pública que eu estudava, era muito comum a galera levar manteigueira para a escola de manhã e pegar a merenda 9 horas, arroz, feijão, para levar para a mãe e para os irmãos almoçarem em casa meio-dia. Eu achava aquilo normal, era o que estava disponível, estava todo dia ali na minha frente. Até que eu cheguei na escola particular, a menos de 10 quilômetros da minha casa, e vi meus amigos chegando na escola de motorista particular, né? Eu falei, bom, olhei para os adultos, né? E falei, gente, não é possível que vocês não estão vendo essa disparidade aqui nesse mesmo município. E aí eu não sei se era negligência ou se era ignorância mesmo, mas o fato é que ninguém fazia nada, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, no auge dos meus 13 anos, eu achei que a solução para aquele problema era ganhar dinheiro. E aí eu falei, bom, vou começar a ganhar dinheiro, vou pensar alguma carreira aí que me dá grana, porque eu preciso dar dinheiro para essa galera aqui do meu bairro. Foi por isso que eu escolhi engenharia. Então eu entrei no Google, vi o que dava mais dinheiro, achei engenharia de materiais. O que dá mais dinheiro? O Lindenberg concorda, né? Você coloca a ordem do salário, né? Os 5 melhores já se matricula, exatamente. Tem outro engenheiro ali, o Bruno, né? Exato. Hoje isso não é muito mais real, né? Você decidiu no Google também, Bruno? Também. Na construção, né? Tava no boom da construção. Hoje não é mais real, não aconselho também, pensem melhor sobre engenharia, mas... Hoje em dia o que dá negócio é virar youtuber, né? Youtuber, é a onda. Mas foi isso, gente. Aí naturalmente quando você toma uma decisão que não necessariamente você olhou pra dentro de você antes de tomar essa decisão, a chance de você se decepcionar é enorme, né? Então eu entrei na Unesp aqui em São Paulo, vi que a engenharia de materiais era algo totalmente diferente do que eu imaginei e que no fundo aquilo não estava tão conectado com o meu propósito quanto eu gostaria. E aí eu fui procurar esse tal de propósito, né? Primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu nunca tinha ouvido falar de propósito até os 18 anos. Nunca tinha ouvido falar de autoconhecimento também. E aí quando eu descobri essas duas palavras, eu falei, bom, vou correr atrás desse negócio, porque parece que é interessante, né? E aí saí fazendo, gente, tudo que aparecia na minha frente. Porque eu já estava na faculdade mesmo, né? Eu já estava longe da minha família, já tinha ali, estava morando na moradia estudantil da faculdade, eu tinha que aproveitar aquele tempo livre para fazer alguma coisa. Comecei com o Movimento Empresa Júnior, não sei se vocês conhecem, eu acho que é um movimento muito bacana para quando vocês entrarem na faculdade participar. Mergulhei nisso, no segundo ano eu estava gerenciando 30 empresas juniores aqui em São Paulo, eu realmente investi muita energia nesse movimento, mas de certa forma só transformar o Brasil num país mais empreendedor também não estava sendo suficiente para resolver aquele problema da merenda lá que eu precisava resolver, aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu comecei a investir energia em procurar institutos, ONGs, projetos que trabalhavam diretamente com educação, com gestão pública, com transformação social. Nisso eu tinha 19 anos e comecei a fazer voluntariado em vários lugares. Entrei para o Ensina Brasil, não sei se vocês já ouviram falar dessa ONG, que é uma ONG que coloca professores dentro da rede pública. Então ela faz um baita processo seletivo, estilo Ambev, bem agressivo, seleciona os melhores alunos e coloca eles como professores nas escolas públicas do país inteiro. Fui trabalhar um pouquinho como voluntário na Vetor Brasil, que coloca gente boa na gestão pública. E no meio desse caminho me deparei com a Educafro, que é uma ONG que tem aqui em São Paulo, que trabalha exclusivamente colocando jovens negros e brancos pobres no ensino superior. A Educafro faz isso, ela facilita a entrada de gente pobre dentro do ensino superior.
e eu entendi que ali fazia sentido eu investir minha energia. Tomei uma decisão muito radical, mas talvez a melhor decisão da minha vida, muito parecido com a decisão que você tomou agora. No auge do meu 3º ano da faculdade, né, eu tenho mais de 50 primos, minha família é muito parecida com o Daniel, é enorme. Eu era o primeiro a entrar na universidade pública e eu decidi trancar a faculdade para vir trabalhar de graça na Educafro durante 6 meses. A minha mãe, naturalmente, quase chamou a polícia para mim. E depois de muita conversa, diálogo e tal, eu falei, não, é só 6 meses, vai ser uma experiência para eu mergulhar nisso, entender como é que funciona a base de políticas públicas aqui no Brasil. Fui trabalhar no setor de políticas públicas da Educafro. Esses 6 meses viraram 1 ano e meio. Eu comecei a ir para Brasília muitas vezes, porque como a gente trabalha, né, a gente faz reuniões, escuta a população, vê qual é a necessidade dela e vai para Brasília tentar conversar com deputados e senadores para resolver aqueles problemas. E aí eu estava numa reunião, só para dar um exemplo, com mais de 400 pessoas em maio do ano passado, todas da Educafro. Uma mãe levantou a mão e falou, olha, o meu filho, era 10 de maio, o meu filho, ele fez inscrição para o Enem, teve a solicitação de isenção negada e eu não tenho grana para pagar os R$85 que custa a inscrição. O que eu faço? E lá na Educafro a gente tem uma metodologia que a gente não resolve problemas de um indivíduo específico. Então se chegar alguém lá com um problema e o problema é dele, o problema é dele. Se for um problema coletivo, aí a gente abraça. Se for um problema que o Estado consegue resolver para várias pessoas, a gente vai e mergulha. Eu falei pra ela, bom, é um problema seu, a gente não pode fazer nada. A outra mãe levantou a mão e falou, não, mas meu filho também não teve isenção negada. Mas meu filho teve isenção negada. 30 pessoas levantaram a mão. E aí eu fiquei chocado. As inscrições, faltavam 2 dias para as inscrições acabarem. E a gente não sabia o que fazer. A gente reuniu um grupo de advogados, perguntou o que era possível fazer. E aí a gente foi investigar. O INEP estava com um erro no sistema. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu vi a engenharia ter um propósito muito importante para transformações sociais. Porque eu consegui identificar um erro de fluxo de processos dentro do sistema que estava fazendo com que as inscrições fossem negadas sem avaliação decente do status social daquela pessoa. E aí quando a gente montou naturalmente um processo contra o INEP, no domingo, isso era um domingo, na segunda-feira a gente entrou com 3 processos contra o INEP, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Ministério Público Federal e no Ministério Público Federal do Distrito Federal. E 3 horas da tarde a Maria Inês, que era presidente do INEP na época, ligou pra gente desesperada, porque ela foi notificada de 3 processos, e os 3 pediam cancelamento das inscrições do Enem por completo, né? Então a gente foi bem agressivo. E quando a gente chegou lá em Brasília na terça-feira, a gente descobriu que 1,2 milhões de jovens tinham tido a isenção negada por esse mesmo problema do Enem, do INEP. Então é assim que a gente faz políticas públicas na Educafro. A gente ficou a terça-feira inteira junto com a equipe de tecnologia do INEP, reformulando o sistema. E ali eu vi o propósito da engenharia para fazer transformações sociais e usar isso para políticas públicas. Então eu decidi voltar para engenharia, estou me graduando agora em engenharia de produção, mas em vários momentos, esse foi um caso de sucesso, mas em vários momentos a gente teve casos que não foram de sucesso por decisões políticas. Então eu fiz reuniões com o Mendonça Filho, ministro da Educação, com o ministro dos Direitos Humanos, ministro da Casa Civil, e em vários momentos a gente propôs soluções e eles cortaram as soluções como essas, simples, porque não fazia sentido politicamente. Eu ouvi de ministros do nosso país ano passado que não toparam as soluções porque 2018 era um ano político. Então eles falaram na mesa, eu não posso fazer isso porque ano que vem é ano eleitoral. E se isso é o que molda as nossas decisões políticas, não são as evidências, não são os indicadores, não são a metodologia científica, a gente está ferrado, né? Assim, a gente está largado. E esse foi o momento em que eu decidi me envolver com política de verdade. Então, já que só investir em políticas públicas não estava resolvendo o problema como um todo, não tinha uma visão sistêmica, acho que a política dá essa oportunidade para a gente, sabe? De olhar o Brasil como um todo.
E não só o Brasil como país, né? A gente está vendo aí agora as decisões, no mínimo contestáveis do Bolsonaro, que diz respeito às relações internacionais do nosso país. E a gente tem a oportunidade de ver uma visão sistêmica disso, de ver quais são os países que influenciam o nosso país, né? O que acontece se o Brasil deixar de, sei lá, exportar carne para o Egito? Né? O que acontece? Então, quando eu vi a importância disso, e eu olhei para mim, e aí isso é muito importante, gente. Em 2016 eu olhei para mim e eu não sabia a diferença de esquerda, centro e direita. Eu não sabia a diferença de conservadorismo, quem é conservador, quem é progressista. Eu não sabia a diferença disso. Porque ninguém parou para me falar a importância disso. E aí esse é o momento em que você olha para algo e fala, poxa, eu quero ajudar, eu não sei o que fazer. E isso vai acontecer na nossa vida muitas vezes. E tem algo que eu levo para mim, que eu aprendi muito no Educafro, que é acreditar no poder do coletivo. Quando a gente não tem soluções, ou quando a gente não sabe o caminho, talvez um grupo de pessoas bem organizado, dispostas a construir essa solução, consiga chegar lá mais rápido do que você individualmente. E foi isso que eu enxerguei no Acredito, que é um movimento que eu trabalho hoje, todos os dias. Na época, o Acredito era um grupo de 7 pessoas, quando eu conheci o movimento, mas que eram 7 jovens que estavam dispostos a construir uma nova forma de fazer política junto, coletivamente. Não querendo eleger um super-herói ou uma super-heroína, estava querendo fazer aquilo junto. Ninguém entendia quase nada de política, mas estava todo mundo disposto a aprender. E eu acho que esse é o grande aprendizado, assim, a grande conquista que a gente teve. O que aconteceria se um de vocês dois se candidata para presidente do Brasil? Hoje não pode, né? Hoje não tem idade. Não tem idade. Não, é sério. Vocês... o Brasil precisa de troca de gerações na política. Sim. A geração atual está esgotada. Sim. Por que não assumem vocês liderança? Eu não sei se todo mundo ouviu, né? Não. Sobre novas gerações na política, né, e novas lideranças do país. Eu acho que isso está acontecendo, só que é gradual, né? Não dá para ser de uma hora para outra. Mas não há tempo para ficar gradual. Não, mas já está acontecendo. O país está quebrado, você precisa de novo. Essa coisa do ano que vem. O que eu acho que, assim, começou a acontecer, né? Não sei o que você acha, Samuel, mas pra mim, eu acho que isso já está acontecendo, assim, né? Já começou. Agora, a minha preocupação não é nem se os jovens, né, se as pessoas, se as novas lideranças políticas vão conseguir chegar lá, mas é se a gente vai conseguir manter uma janela sempre aberta para a renovação política para os próximos anos. Eu acho que vocês não... Desculpem, eu queria colocar isso para vocês. Vocês não enxergam a urgência dos problemas que o país... Estamos falando de janeiro, de fevereiro, de março. Sim. Do ano que vem. Completamente desesperado. Que as finanças públicas acabaram. Vão estourar com a Previdência e com outras coisas. Tem injustiças na estrutura salarial. Mas essas coisas vão quebrar o governo federal e os estados já estão quebrados. Sim. Eu acho que vocês não enxergam a gravidade dessa situação. E a gravidade da situação cria oportunidades. Sim. Eu gostaria se vocês têm uma postura sobre isso, porque
especialmente vai sobrar para esses jovens, para vocês, que se não modifica a previdência, o número de gente desta idade, de jovens, está encolhendo. Sim. E isso implica gastos enormes para esses jovens aqui na sala, no futuro, para sustentar isso. Sim. E não vai haver dinheiro para outra coisa. O senso, a gente precisa urgentemente, eu tô lendo um livro agora que chama O Milagre da Manhã. É um livro muito bacana que fala sobre como que nós, seres humanos, conseguimos superar a nossa própria mediocridade. Ele fala que esse é o único desafio que os seres humanos enfrentam no mundo inteiro, todos os dias. A gente acorda com o desafio de superar a nossa mediocridade. E uma das coisas que ele fala é que uma das variáveis que influenciam nisso é o senso de urgência. Se a gente consegue transmitir esse senso de urgência de uma maneira didática, em geral as pessoas se movimentam mais rápido do que elas se movimentariam. Elas criam soluções mais rápido, elas se juntam mais rápido. Hoje, talvez o grande aprendizado que eu tive desse 1 ano e meio de Acredito é que eu olho para a sociedade e eu vejo ela como um elefante do circo, assim, sabe? Não sei se vocês já viram um elefante no circo. Um elefante no circo. Em que sentido? Eu não entendi. O elefante no circo, não sei se vocês já viram, mas ele fica com a cordinha amarrada na pata e é aquilo que segura ele para não fugir. Uma cordinha. Em qualquer circo que você vai, tem uma corda amarrada no elefante e é aquilo que segura aquele bicho potente para ele não fugir. E eu fiquei me perguntando, gente, mas por que o elefante não foge? Uma cordinha dessa. E aí eu fui pesquisar e vi que, no final das contas, quando o elefante é bebê, eles amarram uma mordaça na pata do elefante. E toda vez que ele tenta fugir, machuca. Ele tenta fugir, machuca. Ele tenta fugir, machuca. Quando ele cresce, ele fala, bom, não vou tentar fugir, vai machucar. Então uma cordinha que está lá, fingindo ser uma mordaça, ele não vai tentar fugir, porque se fugir, machuca. E aí ele já está adestrado. Então ele não foge. A sociedade civil é a mesma coisa. A gente cresce falando, mas política é só para os políticos, mas esse negócio de tentar resolver problema coletivo vai dar errado, você tem que cuidar da sua vida, política não é para mulher, política não é para negro, política não é para jovem, isso aí é só os adultos, você precisa saber. E aí você fica ouvindo, e que chega uma hora e fala, mas política não tem jeito mesmo, política você discute, esse negócio não é para mim. E aí a sociedade está com aquele poder todo e fica lá, mas não sei o que, não vai dar tempo, mas não tem jeito mesmo. Esses somos nós. Essa é a sociedade civil hoje, porque ela não está conseguindo olhar o mundo com a lente da possibilidade. O que o Norman está falando é exatamente isso. Existe uma janela, existe a possibilidade. A gente precisa dar luz para isso. Falar para a sociedade que os problemas são esses, e que talvez, se a gente aproveitar o nosso poder, a gente vai conseguir virar esse jogo mais rápido do que a gente imagina, né? Então, lá nos Estados Unidos teve um grande movimento agora, nessas últimas eleições, que foi fruto do desespero que bateu na galera na hora que o Trump foi eleito há 2 anos atrás. A gente tá desesperado aqui no Brasil também, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso? Que é o ponto. E eu concordo com o Norman. A gente não tá olhando pro fato de que estamos no fundo do poço. Não tem mais pra onde ir. E só complementando, eu achei muito legal a analogia do elefante. Mas, e complementando, a situação fiscal do Brasil é tão complicada que, se nada for feito em 4 meses, o Bolsonaro faz crime fiscal. Ele já pode tomar um impeachment em 4 meses. Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente vive no Brasil. Agora, o que eu vejo que aconteceu em 2018 foi uma primeira resposta para isso. Isso começou a acontecer. Agora, assim, o que eu aprendi também, que para mim fez uma diferença muito grande, é que eu lá com meus seguidores, tal, não sei o que lá, se eu faço um vídeo bem feito, falando sobre uma opinião, isso chega até as pessoas, isso mobiliza as pessoas. É coisa que eu nunca achei que fosse possível, assim. Então a gente construir essas infraestruturas, cada um de nós, para influenciar cada vez mais pessoas, é super importante. É muito importante que isso aconteça.
E é muito importante que a gente enxergue como possibilidade entrar na política. E sendo que, assim, se a gente tem uma boa formação, se a gente tem honestidade intelectual e tudo mais, a gente vai conseguir impactar muito positivamente, né? Eu acho que só da gente mudar as práticas que acontecem hoje, que são, assim, a cabeça do político atual, é a de trabalhar para ele, sobrevivência dele, para o sucesso dele, ao invés de servir as pessoas, né? Aí a gente pode, trocando essas pessoas, a gente pode mudar o país. Mas é o que eu disse, eu acho que isso já começou a acontecer em 2018. A gente tem que, no momento certo, fazer uma pressão grande para que as reformas aconteçam, né? E eu acho que tem um pouquinho de tempo, né? Porque depois das eleições está todo mundo, sabe, dando uma respirada, sabe, vir com uma outra porrada para cima, sabe, já ninguém mais quer isso, assim, sabe? Então é sentir, ter o sentimento, igual acho que o Lincoln tem uma frase que eu acho que é muito legal. Não lembro a frase exatamente, mas o sentido dela é que algo muito, muito bom que um estadista pode fazer é entender o sentimento da população e moldar esse sentimento da população. Então, assim, hoje eu entendo que o sentimento da população não é de querer comprar mais e mais e mais e mais brigas, sabe? A gente acabou de sair de um período eleitoral que está todo mundo esgotado. Então, dá um tempinho para respirar, passa o fim de ano e aí a gente consegue empurrar mais coisas para frente. A gente consegue voltar a brigar aí pela reforma da Previdência, pelas reformas que são bastante importantes a gente levar para o Brasil. E a minha pergunta até para o Samuel é 2020 ou 2022? Porque eu acho que a gente tem que começar a entrar na arena, né? Você já entrou de uma certa forma, né? Mas quando que cada um vai se candidatar, assim, sabe? E isso tem uma coisa, porque em vários momentos isso passou, essa coisa do chamado à responsabilidade de todos nós, porque como o Daniel falou aí de usar evidências, né? Tem estudos comparativos internacionais que mostram, de ciência política, que mostram que no mundo vai entre 2% a 5% da população que se engaja realmente com a política, que se engaja com liderança. E vocês são mais ou menos os multiplicadores das turmas, são mais ou menos os 5% que estão das turmas de vocês, né? Pegam um grupo de 12 a 15 pessoas e estão lá discutindo as obras, conduzindo os grupos. Então essa oportunidade pode estar mais perto do que a gente pensa. E eu acho que é importante essas falas que vocês estão fazendo, porque na minha interpretação é um chamado à responsabilidade de todos nós, de estar nessa arena, independente de estar na política formal partidária, né? Érica, né? Falou inclusive disso, dessa coisa de você poder influenciar os colegas, de você poder provocar o debate, poder qualificar o debate. Eu acho que é muito importante essa sua preocupação de eu quero me informar, eu quero saber onde estão para poder participar. Mas o importante agora é tomar conta dessa etapa, não dizer vou ficar neutro porque eu não tenho informação, né? Agora é buscar informação para poder participar do debate. Vocês têm uma excelente oportunidade de se engajar desde já e aprender com esse processo, porque de fato eu às vezes vejo essa polarização como uma dificuldade da gente, e a violência na linguagem como uma dificuldade da gente de lidar com conflito, né? Então, e vocês de novo, vocês têm uma excelente oportunidade de lidar com conflito. Essa dinâmica que vocês enfrentam, essa mediação que vocês podem proporcionar, isso é um aprendizado enorme que vocês devem levar para as demais experiências que vocês têm. Então, tem uma coisa que a Educaf trabalha muito com diversidade, né? E a gente conversa com movimentos do mundo inteiro para entender como é que está acontecendo no que diz respeito à diversidade em outros países, né? E a gente estava conversando com a galera do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, e eles compartilhando com a gente uma coisa que eu achei muito bacana, assim, no mundo inteiro as pessoas, quando elas se deparam com a diversidade, hoje elas geram conflito, né? Então, se aparece algo diferente, você não está preparado para o novo, em geral isso gera conflito e separação. Às vezes violência. E às vezes, em alguns momentos, violência, né? Dependendo do grupo. E acho que quando a nossa sociedade conseguir virar essa chave e ao invés de gerar conflito, nos momentos em que a gente se deparar com algo novo, a gente celebrar, nos momentos em que a gente começar a celebrar a diversidade, a gente vai começar a construir algo que faz mais sentido para o todo, né? Eu acho que nesse sentido tem 3 tipos de pessoas que são bem diferentes. Uma delas
que eu percebi nessa política. Né? Uma delas é a galera que achava que ela estava certa e não queria nem saber da opinião do outro. Né? Então, eu tô certo e eu não quero saber da opinião do outro porque essa é a minha opinião, ela é a certa. Esse é um grupo de pessoas. Tinha um outro grupo que achava que estava certo e queria convencer o outro lado. Né? Então, peraí, eu tô certo, mas eu vou te ouvir, mas eu quero te convencer. Porque eu tô certo. Você tem a sua opinião, tudo bem, mas tá errado, eu vou te convencer da minha visão que é certa. E tinha um terceiro grupo, que era um grupo que tinha um ponto de vista, um embasamento, que olhava para as outras pessoas, tentando entender quais são as crenças que estavam por trás daquela opinião, quais são as vivências que aquela pessoa teve que fez ela pensar assim, e o que é que dava para construir de novo a partir daqueles dois pontos de vista. Eram pessoas que estavam com humildade suficiente para terem a sua verdade desconstruída. E isso é muito difícil. Muito importante, cara. Mas muito importante. Porque a democracia, gente, ela só funciona na hora que você não está satisfeito com a solução. Se a solução contempla a sua visão 100%, alguma coisa está errada. Porque política é negociação, né? Exatamente. No bom sentido. Então esses três grupos de pessoas, basicamente o primeiro é a pessoa ignorante, né? Ela não quer, ela acha que ela está certa e não tem outra visão de mundo. A segunda é arrogante, né? Tipo, eu tô certo, você tá errado, então deixa eu te convencer. E a terceira, pra mim, é político. Essas pessoas são políticas. Né? Que é exatamente o que ela falou. Que é isso, cara, assim... Se a gente tá aberto pra ser desconstruído, e aí eu falo isso, principalmente o Daniel tá vivendo isso hoje, assim, que eu acho que é muito difícil. As pessoas esperam dos políticos a verdade, a resposta pronta. Se ele chega, na maioria dos lugares, isso a Marina Elô falou isso ontem, que é outra deputada eleita aqui em São Paulo. Foi convidada também, inclusive. Ótimo. E se você chega como deputado eleito num lugar aberto para ser desconstruído, as pessoas estranham. Tipo, o imaginário social que a gente tem de um político é o que tem a solução, não o que está aberto para ser desconstruído. E acho que se a gente tem essa visão de um político, é por isso que a gente elege essas pessoas também. Elege as que são donas da verdade, né? Somos elefantes. Oi? Somos elefantes. Somos muito. Elegemos os nossos adestradores, assim, essa é a real. Mas é uma coisa um exemplo muito interessante de Bolsonaro. Não entendemos de onde veio a campanha eleitoral do Bolsonaro. Quem planejou isso? Quanto tempo estava em gestação? Ela é um deputado que sobrava, que não fazia nada. E como surgiu ele? Mas acho que, sem ter resposta disso, isso é uma aula de vida. Porque as campanhas eleitorais nos Estados Unidos são planejados 6 anos em antecipação. Tem uns caras que querem ser presidente, que começam a reunir seu grupo. Obama começou sua campanha eleitoral 4 anos antes. Isso é muito pouco, que foi né? eleito para o Senado. E então o Brasil, isso está tratado como um ocaso, uma coisa que aparece. E realmente que se você analisa essa campanha do Obama, do presidente da França, que formou um novo grupo, de Macron, que formou um novo grupo de jovens políticos que tomaram o poder. E isso demorou 4 anos de formar este grupo. Mas não, foi 1 ano e meio. Foi o março começou 1 ano e meio antes. Então vocês têm exemplos de trajetória que não é simplesmente uma campanha para deputado. Sim. Porque realmente, se vocês têm uma estratégia para mudar o país, para mudar as prioridades, vocês vão achar seguidores.
Mas se você fica no plano de campanha para deputado, em um sistema, e vamos publicar um Braudel paper sobre isso, e eu tenho o primeiro parte disso vai aparecer no Estadão, não este domingo, outro domingo, mas com algumas propostas. Mas basicamente, o político tem que pensar estrategicamente em um prazo mais longo que uma campanha eleitoral. Sim. Não, eu só ia falar que eu gosto dessa provocação, assim, de a gente estressar ainda mais, esticar ainda mais aquilo que a gente acredita que é possível. O nosso grupo, que realmente quer que vocês... Vocês têm gente apoiando vocês. Vocês têm publicitários, vocês têm banqueiros, vocês têm gente que sabem pensar e realmente a coisa... Elas querem mais coisas na vida que simplesmente um sucesso profissional. Sim. Você conhece essas pessoas. Mas é importante que você forme suas equipes que representam alguma coisa. Eu concordo, acho que é uma ótima provocação. Eu acho que é por aí, assim, a gente não pode... Enfim, eu acho que a gente pode dar um passo além de ver como que a gente pode dar continuidade para aquilo que a gente começou agora, né? Só que agora, dessa vez, numa escala muito maior, né? E não pode ter também receio de falar, pô, vamos buscar a cabeça, né? Vamos para onde a gente consegue fazer a diferença de verdade. Eu acho que isso eu acho uma ótima provocação. Eu vou refletir sobre isso. Uma lição aprendida, né? Eu vou refletir sobre isso. Eu não pensava tanto assim. Eu vou começar a pensar um pouco mais. Mas eu também sinto, né, Daniel, esses movimentos que surgiram, o Renova BR, o Acredito, eu entendo que são movimentos também de longo prazo. Né? A intenção não era formar pessoas, né, que entrassem na Câmara, no Senado, para as eleições de 2018. Né? É um movimento que visa as próximas eleições e, de repente, preparar pessoas para serem presidentes. Né? Isso acho que foi a primeira rodada, né? Assim, é uma primeira rodada que eu achei, como você falou. Eu ia para deputado federal, mas eu achei que não dava. Eu achei que com essa votação podia ter ido, né? Mas justamente, eu acho que essa onda de confiança, tem gente que nem ia. E com esses resultados, pode ser que no próximo ciclo vá. Exatamente. Eu acho que essa que é também um dos grandes ganhos, Norman, desse processo. É a onda de confiança das pessoas de que o sistema tem alguma... Não é aberto, mas tem alguma rachadura que as pessoas estão podendo entrar. As pessoas estão de fora. A gente fez um levantamento sobre o Senado. 10 pessoas vieram de fora da política. 10 pessoas não tinham nenhum outro cargo político dos 54 eleitos. O Brasil está esperando pessoas como vocês. Sim. Pessoas como a gente. Perdão? Não, com elas também. Legal. Porque senão volta. Vocês precisam ter uma mensagem. O Brasil, estou falando do ano que vem. O Brasil resolve o problema dos super salários e os super benefícios da previdência, que são injustos. O Brasil volta para a época da inflação crônica, sim, em que o sistema está fora de controle. Então, isso vai impactar. Então, todo mundo vai ter um sufoco naquela época. Um sufoco sem nenhum plano, sem nenhuma postura. Vocês são capazes de gerar uma postura. Porque realmente isso não tem mais margem
para empurrar com a barriga. Desculpe, que eu estou... Mas essa é a situação que estamos enfrentando em janeiro, fevereiro. E muita gente que deve saber disso, vai ficar de surpresa, vai entrar em pânico. E com liderança política, com nenhuma mensagem. E vocês podem desenvolver uma mensagem. Não para janeiro, mas para este tipo de situação. Sim. Bom, o Daniel precisa. Vou precisar sair correndo. Tem outro compromisso, então acho que a gente pode encerrar. Eu queria mais uma vez agradecer, vocês. Estamos terminando o seminário? Sim. Ok, eu tenho uma mensagem, desculpe. Que isso pode interessar você. O Instituto está preparando um jornal para a periferia. A grande imprensa não chega, nem se vende a grande imprensa no bairro de Budelos. Estamos criando um jornal no internet, porque tem tanta besteira no internet, para que esses jovens podem ler no celular, no ônibus. E compartilhar. Porque elas passam muito tempo no ônibus. Eu acho que eu quero dar para vocês. Temos cópias do projeto, eu não sei como. Eu tenho notícias certas, Brasil. Eu não tenho só essa. E depois eu posso passar para vocês por WhatsApp, PDF. Boa, legal. É do jovem para o jovem. Ele mesmo vai participar. Legal. É onde? 984 024 623. Você ainda pega do carro? Não, hoje eu tô com Tá, não acredito. E aí, 2022? Cara, eu só fui candidatar com um projeto de formação de liderança bem concreto, assim, saca? De fazer, levar junto. Não é a ideia do mandato coletivo. Samuel, ela vai falar uma coisa, sabe? Eu estava muito interessada, eu já fiz um projeto sobre leitura. Sabrina é membro do nosso colaboradora. Obrigada pelo convite hoje. Eu sou mais do lado da economia, né? Trabalho em bancos e todo dia encontro com empresários, principalmente de grandes empresas, também de investidores, bastante gente do lado internacional, investidores internacionais. Concordo com você, Norman, acho que é um momento bem sensível, né? E concordo com o Samuel que diz que isso é oportunidade, é um momento mais estressante, é um momento de poder acelerar as coisas. O Brasil mostrou uma capacidade de mudança, acho que isso que foi visto, só de dizer não a velha política, e agora acho que o mundo inteiro está de olho no país, para ver o que o país vai fazer com esse momento. Uma coisa é dizer não ao passado, outra coisa é definir uma proposta de futuro. Então, acho que é uma enorme oportunidade em vez de empurrar com a barriga e não ver as evidências, pelo contrário, tomar outro rumo, porque é muito tempo perdido até agora. Não? A gente fala do bônus demográfico do Brasil, não? Muitos jovens. O país não fez muita coisa com esses jovens. Não? Agora o país está envelhecendo, se normalizando nesse aspecto. Então, acho que tem uma certa urgência e a grande oportunidade de mostrar uma capacidade de mudança
a gente sabe que o crescimento econômico ele passa pelos investimentos, então, investimento é confiança, mostrar que o país pode mudar e evoluir, criar confiança, dar investimentos, enriquece o país e a economia e então a sociedade. Então, acho que é uma oportunidade. Eu tendo a ser otimista, né? Então eu vejo esse momento como um momento de renovação importante, porque eu sou francesa de origem, então eu valorizo muito, eu vejo, é normal ser autocrítico, né? O brasileiro é muito autocrítico, é normal, o francês é muito autocrítico sobre o francês, é normal, mas visto de fora, o povo brasileiro impressiona bastante, a capacidade de renovação, energia, capacidade de adaptação, criatividade, a riqueza do país, que é enorme, inclusive a riqueza da população. Então eu sou bem otimista sobre o país, mas no momento uma janela de oportunidade enorme que o país tem a partir de janeiro. Depois concordo de descansar, porque acho que afetou muito, não, a população, foi muito cansativo, muito agressivo. O ser humano tem limite, não? A energia tem limite, então tem que recarregar as energias, mas eu vejo como uma oportunidade enorme. E tiver esses jovens aqui, acho que o trabalho é fundamental do Instituto Moderno é impressionante, porque o talento não tem zip code, não? O talento não tem endereço. Então, trazer todos os talentos, a questão da diversidade, né? A gente ia buscar o talento onde ele estiver para contribuir com a organização. Fico contente de, de certa forma, contribuir através do banco, pessoalmente, ouvindo vocês. Grande futuro para o Brasil. Política pode fazer a diferença. Tive um certo, se dizia muito entre as pessoas que eu vejo, os empresários, se brincava até, ou odiava isso, que a economia podia bem, pode se descolar da política. Tinha entrevistas e a grande pergunta, teve esse momento do post-impeachment, onde temos de qual forma foi uma possibilidade de renovação, foi vista de forma positiva. E a política era super bagunçada e a economia começava a voltar. E aí a grande questão é, então é possível ter uma economia que vai bem, apesar de ter uma política bagunçada. E não é a minha opinião, talvez no curto prazo, em certo momento sim, mas tem reformas para fazer. Reformas se faz com política. Senão não tem economia que vai bem de forma sustentável. É um país como o Brasil, que precisa incluir muito em sua política. Senão a economia ela tende a repetir, não? Quem tem é humano, porque nem todo mundo se preocupa em dar referência ao outro. Né? A realidade é que só tem preferência em não temos privilégios, não dá nem para criticar. Então, a política tem sim uma função essencial. Seria um erro achar que a economia pode descolar linha para ele, seria perigoso. Então tem uma grande responsabilidade para quem chegou agora. Muita gente querendo ajudar. Agora, ajudar, isso é verdade, não é? Até porque está todo mundo super ocupado com o dia a dia, então eu vejo muita gente de qualidade querendo contribuir, mas talvez definir uma proposta para o país e agregar uma energia sobre essas propostas. Está sendo feito, vai avançar. Vai avançar, né? Vai. Bom, de nossa parte, a gente sempre sai dos seminários com essa mensagem, né? Não adianta ficar só no diagnóstico. A gente também tem que ir para as ações que visem soluções, né? Então, queria assim, dizer que de nossa parte continuaremos trabalhando muito forte com os círculos de leitura, né? Formando jovens lideranças nas escolas, trabalhando em empoderamento, o senso crítico, que é tão importante, essa capacidade de se aprofundar, essa empatia, a capacidade de ouvir o outro. E também pretendemos promover mais encontros assim futuramente, né, entre vocês, entre outros jovens. Políticos, empreendedores sociais, né? Sim, jovens como Samuel, como Daniel,
que estavam satisfeitos e fizeram uma escolha e estão agindo e são essa rachadura de oportunidade, agarraram e estão indo em frente. Então... E a Rita também não é nossa colaboradora. Eu já conheço cama, mesa e banho. Conta, Rita, faço qualquer coisa. Conta para eles como você nos conheceu. Eu conheci o Kaique e as meninas que não estão aqui, né? Vocês estavam em 5, né? Eu fui num debate no Teatro Gazeta, na Paulista. E aí era lançamento de um livro chamado Política, nós também não piscados sabemos fazer. Você estava? Sim. Você estava nesse dia também? Claro. Então, aí vocês estavam super animados, iluminados na fila da sessão de autógrafos, né? E aí rindo. E aí eu perguntei de onde vocês eram, vocês falaram que eram do Tércio, da Zona Leste. Falei o que tinha de bom lá, daí vocês falaram que a escola era muito boa, né? Mas que o bom mesmo era a casinha. O que tinha de bom na vida, vocês falaram, bom na nossa vida é a casinha. Aí eu me ofereci para conhecer, pedi o contato, liguei para Catarina, bati na porta às 10 da manhã no sábado, a gente se conheceu no meio da semana. Foi no início do ano e tô aqui, emocionada. E a Rita, ela vai para os colégios. Daí eu vou, eu faço assim, papel de educadora, de tudo que precisar. Estou aí. E a gente precisa disposição. Tanto da ajuda, né, Mimi? Tanto da ajuda. Sim, você queria falar alguma coisa? Sim, só reforçando, né, que nós, né, enquanto instituto e dentro dos círculos, nós acreditamos mesmo que a base para tudo, para a transformação, para o crescimento, é a educação, né? Por isso, o nosso trabalho, primeiro, a gente fica muito feliz quando consegue trazer vocês até aqui, que são jovens que de alguma forma já, né, conseguiram andar um degrauzinho a mais, um despertar para uma consciência coletiva, mas isso começa lá na escola, né, fazendo os jovens perceber o quanto a educação é importante, né, que o jogar bola é necessário, é muito bom, mas que a educação, de fato, é um elemento ao qual ele tem que se agarrar e que ele pode sim ser um promotor de mobilidade social, porque a gente encontra muitos jovens desencantados nas escolas que não acreditam, Samuel, você sabe disso, né? Que a educação de fato vai levá-los a algum lugar. E isso é muito preocupante quando a gente vê, por exemplo, uma matéria como a que saiu no Estadão, dia 7 de novembro, dizendo que em uma pesquisa com 35 países sobre credibilidade e valorização do professor, o Brasil está em último lugar. O Brasil está em último lugar sobre valorização e prestígio do professor, quer dizer, a importância do professor, a importância da escola. Então, nós nos colocamos, né, Catalina, como um parceiro da escola para ajudar os jovens a não deixarem de sonhar e a acreditarem, né? Porque muitos acabam deixando a escola porque não acreditam e a escola não os faz sonhar, né? E a gente faz esse trabalho porque nós, de fato, acreditamos que se não for pela educação a longo prazo, nenhuma questão, seja econômica, seja política, pode ser resolvida, né? Só fazer. Eu só queria me despedir rapidinho, que eu tenho que estar meio-dia em Guarulhos. Acho que não vai ser. Não vai dar, não. Eu geralmente ando de bicicleta. Mas eu queria agradecer mesmo pelo convite. Eu fiquei muito feliz de conhecer vocês aí. Dizer também que tem portas abertas. Que seria muito legal também receber vocês
para passar um tempo lá trabalhando com a gente no ano que vem, para ver como que funciona a Assembleia, tudo isso. Então tem porta aberta. Quem quiser seguir a gente nas mídias sociais, né? A gente troca like e segue de volta. Então Daniel José BR no Facebook e no Instagram, sobretudo, né? Que a gente usa mais. Então dê uma acompanhada lá e a gente vai se falando. Conto com a cobrança de vocês, com a participação de vocês. Vamos levar os jovens para acompanhar as sessões. Isso, e além disso, até passar mais tempo mesmo, assim, fazer, sei lá, de repente quem tiver interesse, passar uma semana pra Tem o conhecer. WhatsApp dele, gente. Mas valeu, obrigadão por tudo. Valeu, não. Boa sorte. Valeu. Você ia falar. Você ia falar sobre a Cidinha, ó. Não, então vamos falar. Nós vamos para as escolas, mas quem ganha somos nós, porque para apresentar para vocês aqueles filósofos, aqueles artistas que nós amamos, é a maior alegria dessa vida, viu? Sim, estar com os jovens é fantástico. O pessoal que não está não sabe o que está melhor. Mais recebe do que dá. Isso. Sim. Norma, o teu papel, o teu feito. Sim. Você ia falar do jornal? Sim, não, já falei sobre o jornal. Eu acho que se vocês teriam interesse em participar e escrever para esse jornal, estamos precisando de artigos sobre o bairro, artigos sobre sua experiência, desenhos, fotografias, que eu queremos que isso seja uma publicação de vocês, que vamos contratar, estamos procurando grana para contratar uma equipe pequena no Instituto que vai gerar esses materiais vendo de vocês. E publicamos 2 vezes por semana, que os jovens podem ler no ônibus, podem ler no metrô e ter melhores fontes de informação, porque realmente falta imprensa, falta as notícias em profundidade chegar para vocês. Eu acho também, mas eu concordo plenamente. Porque eu acho que o que eu mais sinto falta, como cidadã, é de pessoas que me ajudem a pensar. E não que ceifam o meu pensamento. É incrível isso. Né? Então, assim, eu sinto falta disso, de articulistas, de bons opinadores, né, que me ajudem a construir minha opinião, né, a fechar ali, concluir argumentos e tal. Eu acho que isso é muito importante. Tudo é muito raso, tudo é muito tendencioso, né? Então as opiniões são tendenciosas, são rasas, é briga, é deboche. Então, assim, quem realmente construa, nos ajude a construir repertório. Eu acho muito importante essa iniciativa do jornalismo. Você está fazendo muito, esse é um grande buraco. O material vai ser produzido por elas. As ideias vão ser produzidas por elas. E isso vai oportunidade para uma troca importante. Exatamente. Então, se vocês se interessam em participar neste empreendimento, eu acho que precisamos aprofundar nosso tempo. E se vocês têm interesse em participar, Débora vai tomar seus nomes e vamos fazer reuniões pequenas, ok? Bom, muito obrigado a vocês.